Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Gabriel, eu sou aluno do bacharelado em Matemática EAD da Uninter. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito do meu portfólio, que nos foi solicitado elaborar uma notícia relacionando com o desmatamento que ocorre na cidade em que a gente vive. No caso, eu sou da cidade de São Paulo, então eu vou falar um pouquinho do desmatamento que ocorre por aqui. Eu acho que todos nós já em algum momento da vida ouvimos falar de desmatamento, já nos deparamos com alguma notícia na TV, algum jornal, revista, falando a respeito de desmatamento. Normalmente, quando a gente vê esse tipo de notícia, acho que o que vem na nossa cabeça é algo como a Amazônia, um lugar cheio de floresta, cheio de árvore e um pouco distante da nossa realidade, né? Muito diferente do que, por exemplo, eu encontro numa grande metrópole como São Paulo. Mas a gente acaba esquecendo que mesmo as grandes metrópoles também têm a sua área verde que também tem que ser preservada e que, ao não preservar, causam impactos diretos para a cidade. Então, por desmatamento, a gente entende como a retirada parcial ou total de um determinado lugar da cobertura vegetal, né, podendo provocar até desertificação do local. Consultando o site da ONG WFF, foi listado os 5 principais causas do desmatamento. Né? Por que se desmata? A primeira e a maior delas é a conversão de florestas, que aí englobam várias outras atividades, como por exemplo, desmatar uma determinada área para criar pasto para gado, nesse caso seria para a pecuária, ou então, se for para plantar para a agricultura, ao desmatar um local para poder plantar soja. Nos grandes centros urbanos a gente desmata também para poder ter uma expansão urbana. As pessoas chegam e temos que criar moradias, então a gente acaba desmatando para poder construir essas moradias. E em outros casos a gente pode utilizar como construção de hidrelétricas para fornecimento de energia. A segunda maior causa de desmatamento no mundo são as queimadas. Aquelas ilegais, como a gente tem casos aqui no Brasil, mas também aquelas que ocorreram devido a fenômenos climáticos. Por exemplo, nós tivemos no início desse ano várias notícias falando dos incêndios na Austrália, que repercutiram em todo o mundo. E nós mesmos, no ano passado, mais ou menos na época de setembro, nós tivemos incêndios na Amazônia, que repercutiram também em grande parte do mundo, né? A exploração madeireira é a terceira causa, então principalmente é ilegal ou é insustentável. Então, ao explorar a madeira de forma ilegal, a gente acaba não reflorestando e acaba causando grandes áreas devastadas. A quarta maior causa seria a colheita de lenha e a produção de carvão vegetal para o uso industrial ou doméstico. E a quinta seria a mineração, que a gente tem que desmatar uma grande área para poder realizar a exploração dos minerais encontrados naquele solo. E a gente também tem que criar uma estrutura ao redor dessa área que vai ser explorada para poder atender às necessidades, tanto dos trabalhadores que vão se mudar para lá, então a gente vai ter que desmatar para construir casa, a gente vai ter que desmatar para poder criar barragens, igual a gente teve a barragem de Brumadinho. Então, essas são as 5 principais causas de desmatamento no mundo. Quais os impactos desse desmatamento? Eu acho que a primeira e maior é a perda da biodiversidade. A gente desmata, a gente vai retirar a fauna e a flora que tem ali e todo o ecossistema que está ali dentro. Né? E isso pode causar perdas não só para quem está ali naquele ecossistema que eu digo, os animais, né? Mas para a gente também. Ao desmatar, eu estou tirando árvores que são capazes de realizar fotossíntese e retirar o gás carbônico da atmosfera. Os oceanos e as florestas são as principais fontes que retiram o gás carbônico atmosférico. Então, com isso, eu retirando florestas e desmatando, eu favoreço que há um aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera e, com isso, há um aumento do efeito estufa. Além dessas causas que a gente já conhece como
perda de biodiversidade, ou então as causas climáticas, a gente também tem algumas causas que a gente não pensa muito. Por exemplo, questões comerciais, né? Acho que recentemente nós tivemos problemas com vários países que estavam tentando limitar negócios com o Brasil, porque a nossa política de preservação ambiental não anda das melhores, então o mundo está fechando as portas para negócios com o Brasil por conta do desmatamento que vem ocorrendo. Então essa é uma causa também importante, uma consequência do desmatamento e que a gente não para pensar tanto, né? E outra causa também é do ponto de vista social e cultural, onde mais vai sofrer são os povos indígenas, né? Que vão ter as suas terras invadidas e as áreas que são preservadas vão ser invadidas para poderem ser exploradas. Com relação ao desmatamento na cidade de São Paulo, né, a gente chama de selva de pedra, né, mas São Paulo não é apenas uma selva de pedra, nós temos aqui a Mata Atlântica, e por incrível que pareça, 1/3 da cidade de São Paulo ainda é coberta pela Mata Atlântica. Nós temos vários pontos aqui que possuem ainda vestígios da Mata Atlântica e são pontos até que relativamente grandes, né. Entretanto, com o desenvolvimento da metrópole, a migração que a gente teve tanto nas décadas de 70, 80 e 90, e a falta de planejamento para receber essas pessoas acabou acelerando a expansão urbana, e com isso acabou acelerando o quê? O desmatamento dentro da cidade para poder construir casas. Então, o maior problema que nós temos em São Paulo é desmatar para construir, para expandir a cidade. Então, é uma causa que eu acho que grandes metrópoles terão. Só e quais são os danos que isso acaba ocorrendo, né? Com essa falta dessa cobertura vegetal que a gente tem, e além de o que? São Paulo é cheia de rios e córregos, mas todos eles estão debaixo desse concreto, desse asfalto por debaixo das avenidas. Então a gente não tem para onde a água escorrer, a água da chuva acaba não tendo para onde ir e acaba ocorrendo inundações. Então as enchentes é a primeira consequência que a gente vê do desmatamento da cidade de São Paulo. E nós tivemos no início desse ano uma das maiores enchentes que São Paulo já viu, e a gente não está investindo o suficiente para poder mudar essa realidade que a gente tem. Além das enchentes, que é algo que é bem problemático para a gente, nós tivemos no final de 2018, início de 2019, nós tivemos um problema sanitário na cidade, que nós tivemos um aumento dos casos de febre amarela, tanto que nós tivemos que vacinar toda a população para poder tentar diminuir os casos que vinham acontecendo. Isso deve-se muito por conta da invasão que a gente está fazendo. Então estamos expandindo, estamos ocupando um território que não é nosso e modificando um ecossistema que não deveria ser modificado, e com isso acaba aumentando o número de vetores, transmissores da febre amarela e de outras doenças também, né? Outra transformação que a gente sofre bastante, além de expansão urbana, é o descarte irregular de entulho, que é outro problema que a gente tem, que acaba esse descarte de entulho irregular acabam desmatando várias áreas, diminuindo ainda mais o nosso espaço verde que nós temos na cidade de São Paulo. Para isso, houveram alguns projetos para tentar barrar, diminuir esse desmatamento, né? Então a gente vê aqui o mapa da cidade de São Paulo, a gente vê 3 pontos principais de que estão tentando criar corredores ecológicos de preservação da Mata Atlântica. Eles se concentram mais na periferia, porque a cidade foi crescendo do centro para a periferia. Então, temos na Zona Norte, na Zona Leste e na Zona Sul. São áreas bem grandes que ocupam mais ou menos 15.200, 15,2 mil hectares. E o que nós podemos fazer para tentar diminuir esses impactos que a gente tem aqui?
decorrente do desmatamento. O primeiro deles, eu acho que é o voto consciente, né? Se nós temos governantes, nós temos políticos que não prezam pelo meio ambiente, eles estão nos representando lá. Então, se eles não prezam, eles não vão votar emendas que sejam a favor da preservação ambiental, né? Então, como cidadão, a primeira coisa que nós podemos fazer é votar conscientemente. Como consumidores, o que a gente pode fazer? A gente pode aderir, a gente pode comprar apenas de produtores, de indústrias que preservem o meio ambiente. Como, por exemplo, uma folha de papel sulfite. Vamos comprar daquele que faz o reflorestamento para poder extrair essa folha de papel. E como indivíduo, o cidadão, ele pode praticar coleta seletiva, descartar o lixo corretamente, o entulho. E essa é uma pequena ação que, se por acaso todo mundo fizer, a gente pode diminuir bastante todo esse impacto. Eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. Agradeço a atenção e obrigado.